Olá, pessoal. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre a anatomia patológica dos acidentes vasculares encefálicos, especialmente essa diferença que a gente pode observar nas necrópsias entre encéfalos que passaram por um acidente vascular encefálico isquêmico e outros que sofreram acidentes vasculares hemorrágicos. É muito importante a gente entender que os acidentes vasculares, eles fazem parte de um grupo de doenças que são doenças que nós chamamos de doenças cerebrovasculares. E o próprio nome já nos diz muita coisa. São doenças relacionadas a alterações nos vasos que geram danos, geram disfunções encefálicas, né, cerebrais. É também importante dizer que essas doenças cerebrovasculares, os acidentes vasculares, são responsáveis por muitas mortes, uma mortalidade alta, especificamente quando a gente fala das hemorragias, dos acidentes vasculares hemorrágicos, e também de uma alta morbidade, ou seja, os pacientes que sobrevivem a um acidente vascular encefálico, eles tendem a ter disfunções motoras, disfunções sensoriais, perda da qualidade de vida, perda da autonomia, das atividades de vida diária, quando comparados a pacientes com outras doenças, outras lesões. É importante também a gente resumir que a gente pode observar nesse grupo de doenças alguns mecanismos importantes, né? As oclusões relacionadas a trombos, ou seja, uma doença cerebrovascular, um AVE, ele pode ser gerado pela presença de um trombo naquela artéria. Pode ser gerado por um êmbolo, né? Eu posso ter ali um êmbolo que sai da artéria carótida, por exemplo, e obstrui uma região de uma artéria cerebral, uma ramificação da artéria cerebral e gerar uma doença cerebrovascular, além das rupturas vasculares, que são muito causadas por malformações vasculares, aneurismas saculares e, geralmente, em virtude da hipertensão arterial sistêmica, podem se romper, gerando hemorragias muito graves. Além disso, os AVEs, né, ou AVCs, eles são situações, eles são eventos que se caracterizam por sintomas muito agudos, ou seja, representam uma urgência, uma emergência nos nossos serviços de saúde. Quando a gente tem um mecanismo de oclusão, né, de obstrução de alguma artéria, é quase que imediata a perda de oxigênio e a perda de substratos metabólicos para as regiões encefálicas afetadas. É importante lembrar que os neurônios, especialmente os neurônios, mas todo o tecido nervoso, depende muito de oxigênio e depende muito de glicose. Não são células que armazenam energia facilmente. Então, elas gastam energia. Então, qualquer tipo de oclusão, né, de obstrução na nutrição dessas células pode gerar infartos, ou seja, morte das células, necrose das células, quase que imediato. Além disso, além das oclusões causadas por trombos ou causadas por êmbolos, a gente pode ter outras causas de oclusões, por exemplo, as hipoperfusões globais, as hipoxemias, as hipoglicemias podem gerar também lesões isquêmicas ou até infartos, né, mesmo não sendo tão comuns. Já as hemorragias, né, por outro lado, elas geram um dano quase que imediato e muito grave. Como falei anteriormente, estão muito relacionadas às obstruções, aos rompimentos vasculares. É importante também dizer que existe uma gradação aí, né? Como falei anteriormente, os neurônios, especialmente, e as células do tecido nervoso, são muito dependentes de oxigênio, muito dependentes de glicose. Para a gente ter uma ideia, o cérebro ele gasta mais ou menos 15% do débito cardíaco. É um tecido com alto consumo de oxigênio. Então, qualquer tipo de hipóxia, né, uma redução na quantidade da pressão de oxigênio, pode gerar infartos.
Além disso, a gente pode ter também o que a gente chama de hipóxias funcionais, que não dependem exatamente da vasculatura, mas podem acontecer por conta do contexto geral dos pacientes, por exemplo, uma baixa pressão de CO2, uma baixa pressão de oxigênio, pode ser, por exemplo, em regiões de altitude, anemias muito graves em que a gente não consegue distribuir muito bem esse oxigênio pelo corpo, podem gerar também hipóxias e também infarto. As isquemias, por outro lado, elas tendem realmente a ter uma causa vascular, por exemplo, as hipoperfusões, as obstruções vasculares são as causas de isquemia que podem gerar infartos importantes. Quando a gente fala das isquemias cerebrais, né, das lesões isquêmicas, a gente pode dividi-las aí em lesões isquêmicas globais e lesões isquêmicas focais. Eu acho que o próprio nome já resume muito bem a diferença entre essas duas, né? As isquemias cerebrais globais, elas têm causas muito mais sistêmicas e muito mais globais. Por exemplo, as paradas cardíacas, as hemorragias muito importantes, os choques hipovolêmicos, alguns tipos de intoxicação. Então, as isquemias cerebrais globais, elas têm muita característica sistêmica e é claro que sua gravidade vai depender muito do tempo em que esse paciente permanece em parada ou em choque. É por isso que é importante, né, as estratégias de ressuscitação cardiopulmonar, elas são essenciais para que este cérebro não passe por uma isquemia global. Também é interessante esse dado de que os neurônios mais vulneráveis são aqueles que têm maior demanda metabólica. Então, a gente tem aí alguns tipos de neurônios que são muito afetados, por exemplo, neurônios do hipocampo, neurônios do neocórtex, neurônios de Purkinje do cerebelo, são neurônios que têm uma demanda energética muito grande, têm uma síntese proteica muito intensa, uma síntese de neurotransmissores muito intensa, e são mais vulneráveis, claro, a qualquer tipo de isquemia que a gente pode passar. As isquemias cerebrais globais, apesar de serem, né, de dependerem muito dessa duração, caso elas permaneçam durante muito tempo, o paciente pode ter uma morbidade muito grave, né? Por exemplo, o estado vegetativo, que a gente chama, né? São aqueles pacientes em coma, em comas não induzidos, e até morte cerebral mesmo, podem ser causadas pelas isquemias globais. As focais, elas têm, como o próprio nome diz, né, elas vão depender muito da região em que essa isquemia vai acontecer, né? Então, a gente tem a oclusão de uma artéria específica, a partir dessa oclusão a gente tem uma isquemia, e aí o infarto, ou seja, a morte desse tecido. É muito importante também dizer que a gente, né, nós seres humanos, nós só não temos mais isquemias cerebrais focais porque a gente tem algumas estratégias anatômicas fisiológicas que podem nos ajudar a manter um fluxo colateral e ajudar na diminuição das, das consequências, né, do AVE. Então, um dos exemplos é o polígono de Willis, que é o que a gente chama de círculo arterial do encéfalo, ali as suas artérias comunicantes, a sua anatomia, né, de ligação das artérias ajuda, com certeza, a diminuir as consequências dessas isquemias cerebrais focais. As causas das isquemias cerebrais focais são as causas que a gente tem conversado aqui: êmbolos, tromboses, infartos mais locais, né? Isquemias um pouco mais locais, em artérias de menor calibre, tudo isso pode gerar as isquemias focais, tá? Trouxe para vocês essa imagem, uma imagem bem interessante aqui, a gente tem uma lesão isquêmica ou importante aqui nesse encéfalo, no trajeto da artéria cerebral média, que é importante dizer. Aqui a gente se depara com uma lesão isquêmica. Essa lesão isquêmica, ela possui alguns focos hemorrágicos, né? Se a gente for observar dentro da lesão, dentro do centro de lesão, a gente tem alguns focos hemorrágicos aqui, e isso pode caracterizar
a lesão que a gente chama de lesão isquemia reperfusão. Essa lesão ela pode acontecer muito quando lá na emergência, né, lá na urgência de emergência, o médico, o profissional de saúde, ele acaba administrando trombólise sem uma boa indicação. Então, é por isso que é bem importante a gente entender as indicações corretas da trombólise para não causar lesões de reperfusão nos nossos pacientes. Eu trago aqui também outra imagem, também uma lesão isquêmica. Deixa eu passar aqui o slide para vocês observarem. Ó. A gente também tem uma lesão isquêmica menor, né, mais focal, aqui é mais focada no lobo temporal, e aqui a gente também tem focos hemorrágicos, esses focos, essas pequenas manchinhas mais escuras são o que a gente chama de focos hemorrágicos nessa lesão. Esse infarto aqui, ele é bem interessante, né, porque a gente observa uma perda tecidual muito importante. Então, aqui a gente teve uma fagocitose celular já bastante intensa, e a gente observa também que isso é uma característica de infartos mais antigos, né, de acidentes vasculares mais antigos, onde a gente já teve centro de lesão, a gente já teve fagocitose por meio das células microgliais, e gera aí essa região destruída do córtex cerebral. É importante também a gente relembrar, né, as manifestações clínicas das isquemias, elas vão depender muito das artérias cerebrais afetadas. Então, se a gente tem, por exemplo, a artéria cerebral anterior afetada, a gente vai ter disfunção mais relacionada aos membros inferiores. Em paralelo a isso, nas artérias cerebrais médias, né, nos AVEs das artérias cerebrais médias, a gente vai ter uma predominância um pouco mais relacionada aos membros superiores e assim por diante. As artérias cerebrais posteriores, como a gente sabe, elas costumam irrigar a região occipital, então o paciente tende a ter mais lesões visuais. E quando a gente fala agora um pouquinho aqui, a gente encerrou um pouco as isquemias, mas quando a gente fala das hemorragias, elas se tornam até mais graves, né? É muito comum a gente ter informação de que os acidentes vasculares hemorrágicos, eles são mais graves. E sim, são. Eles geram mais morte, porque eles tendem a gerar lesões maiores, né, mais robustas, com uma área muito extensa. E isso pode gerar uma mortalidade do paciente bem importante. Então, geralmente, as hemorragias cerebrais elas estão ligadas à hipertensão e também, evidentemente, às malformações vasculares. Quando a gente fala das hemorragias cerebrais intraparenquimatosas, essas sim são bem ligadas aos acidentes vasculares, diferente das hemorragias que são externas às meninges, essas geralmente têm relação com traumas. Uma causa importante também de hemorragia cerebral é o que a gente chama de angiopatia amiloide cerebral. Que é isso, né? Como o próprio nome diz, é uma lesão de vasos sanguíneos em que eu tenho deposição de tecido amiloide. O que é esse tecido amiloide? É um tecido fibroso. Isso vai deixar os nossos vasos um pouco mais rígidos, menos complacentes, e aí, com certeza, a gente tem um risco aumentado de rompimento, um risco aumentado de hemorragias. Por isso essa condição ela é muito comum, mais comum em idosos. É uma condição que geralmente pode gerar lesões vasculares cerebrais muito graves. As hemorragias parenquimatosas elas são as principais consequências das rupturas de vasos no encéfalo. Elas estão muito ligadas, né? A hemorragia intraparenquimatosa está muito ligada à hipertensão, especialmente a hipertensão não controlada. Então, às vezes, a gente junta vários fatores de risco numa pessoa só. Uma pessoa que tem uma malformação vascular, tem um aneurisma vascular e também tem hipertensão arterial sistêmica. Então, geralmente, essa pessoa tem um risco bastante aumentado para as hemorragias e para a morbidade, para a mortalidade relacionada a essas hemorragias. E por fim, eu trago para vocês, para finalizar esse resumo que a gente fez aqui um pouquinho dos acidentes vasculares, aqui a gente observa
uma hemorragia bem importante aqui nos núcleos da base. Vejam também que até o ventrículo lateral está afetado aqui, ó, ele parece estar comprimido, né, com todo esse coágulo, com toda essa hemorragia. E aqui a gente tem um outro coágulo bem importante, pegando quase todo o lobo, a transição entre o lobo temporal e o lobo parietal. Então aqui a gente vê uma grande hemorragia e pelo aspecto é uma hemorragia recente, né, porque a gente vê esse aspecto um pouquinho gelatinoso aí, nesse coágulo. Espero que essa aula tenha ajudado. Qualquer dúvida podem comentar e também podem sugerir temas para outras aulas. Até mais.